Livro do profeta Miqueias, capítulo 6, nós vamos ler do verso 6 ao verso 8. Diz a palavra do Senhor: Com que me apresentarei ao Senhor e me inclinarei ante o Deus excelso? Virei perante ele com holocaustos, com bezerros de um ano? Agradar-se-á o Senhor de milhares de carneiros, de 10.000 ribeiros de azeite? Darei o meu primogênito pela minha transgressão, o fruto do meu corpo pelo pecado da minha alma? Ele te declarou, ó homem, o que é bom, e que é o que o Senhor pede de ti, que pratiques a justiça e ames a misericórdia e andes humildemente com o teu Deus. Vamos orar? Senhor, nós te louvamos, nós te bendizemos, nós te exaltamos. É uma bênção, é uma honra, é uma alegria, é um privilégio estar na tua casa, estar com nossos irmãos, poder prestar culto, cantar louvores, fazer orações, saber que o Senhor também perdoa os nossos pecados. É por isso que nós ainda estamos aqui na tua presença. E é pela tua grande misericórdia e graça que o Senhor ainda nos traz à tua presença para falar conosco. Apesar de muitas vezes o Senhor falar conosco e nós não obedecermos ao que o Senhor diz. Mas o Senhor nunca desiste de nós. O Senhor continua investindo em nós. O Senhor continua tendo planos em nossas vidas. E isso nos dá a expectativa de sairmos daqui melhores do que quando nós entramos. De que o Senhor há de tocar em nós, há de falar a nossa alma, há de nos limpar pelo poder renovador da tua palavra. E eu peço agora, Deus, que tu cuides da nossa segurança aqui. Não permita que nenhum homem maligno entre nesse lugar para fazer o mal ao teu povo. E que também não haja nenhuma manifestação do inferno aqui para atrapalhar, alvoroçar esse lugar, de forma que a gente não possa entender a tua palavra. Mas, ó Deus, que somente a voz do teu Espírito seja ouvida. E que, muito mais do que ouvir uma pessoa, os irmãos consigam ouvir a voz do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Pode sentar, queridos. O que Deus pede de nós? Essa é a pergunta por excelência. Responder essa pergunta é dar sentido à vida. O profeta Miqueias, ou Micaías em algumas versões, ele exerceu seu ministério entre os anos 750 e 680 a.C. Ele foi contemporâneo de Oséias e de Isaías e atuou no reino de Judá no período dos reis Jotão, Acais, Ezequias e Manassés. O seu nome significa quem é semelhante a Jeová. Miqueias foi o único profeta a dizer o local exato do nascimento do Senhor Jesus. Em Miqueias capítulo 5, versículo de 1 a 3, ele dá o endereço do nascimento de Jesus, que ele nasceria em Belém. E isso de fato se cumpriu no Evangelho de Mateus, no capítulo 2, versículos 5 e 6. No seu livro, o profeta Miqueias denuncia os governantes, os chefes, os ricos das cidades de Jerusalém e de Samaria, que estavam roubando o povo através da língua enganosa, exigindo presentes e subornos. Ele também denuncia a cobiça, os ganhos imorais, a maldade planejada, a balança desonesta e o crime organizado. Portanto, Miqueias, ele é um profeta atual. E ele faz essa pergunta: o que nós vamos fazer para agradar Deus? Por tudo que ele é, por tudo que ele faz. Eu vou comparecer diante dele com bezerros, com carneiros, com azeite. Ele está dizendo para nós que o que agrada a Deus não é nada que nós possamos fazer com nossas mãos. Não há sacrifício nenhum que possamos fazer para agradar a Deus. Não há oferta alguma que possamos dar para agradar a Deus. Porque Deus não quer de nós trabalho. Deus quer de nós um relacionamento e uma vida moral e espiritual. A primeira coisa que Deus nos pede é que nós pratiquemos a justiça. A palavra justiça, no original grego, é dikaiosune, que significa aquilo que é o que deve ser. Só que nós temos um problema seríssimo.
Lá em Romanos capítulo 3, versículo 10, vai dizer que não há nesse mundo um justo sequer. Então, como é que nós vamos praticar justiça se nós não temos justiça em nós mesmos? Então, como é que nós vamos praticar justiça se até o nosso conceito de justiça está contaminado? Graças a Deus, irmãos, que apesar da Bíblia dizer que não há um justo sequer, está escrito também em Romanos capítulo 5, versículo 8, que nós somos justificados pela fé. Quando nós nos convertemos, Deus atribui a justiça de Cristo a nós. E nós paramos de pensar como meros seres humanos caídos e passamos a pensar com a mente de Cristo. Em 1 Coríntios 1,30 está escrito assim: mas vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual se nos tornou da parte de Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção. Então Jesus se tornou da parte de Deus para nós a justiça. Aquele que não conheceu o pecado, ele se fez pecado por nós, para que nele fôssemos feito justiça de Deus, conforme está escrito em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21. O que Deus quer de mim como pessoa, como crente, como igreja? Que nós pratiquemos a justiça. Que a igreja seja uma pedra no sapato desse sistema. Que a igreja seja areia nessa engrenagem maldita. Que a igreja clame contra esse sistema. E diga, tem um Deus no céu, Deus é contra isso, e tem um povo na terra que é contra isso. Vamos fazer da nossa igreja um ambiente mais justo. E cada vez mais vamos tirando pessoas desse inferno e vamos trazendo para o reino de Deus que está implantado em nosso meio. Jesus disse, é chegado o reino de Deus sobre vós. Nós podemos fazer isso aqui, nós podemos amar uns aos outros, nós podemos fazer justiça e reproduzir isso no nosso dia a dia, fazendo justiça no nosso ambiente de trabalho. Se eu sou patrão com meus empregados, se eu sou empregado com meu patrão, com meus vizinhos, com meus amigos, com meus colegas de escola. Quando eu ajudo alguém que não sabe a aprender, estudando com ele, ao invés de dar cola para ele, eu estou fazendo justiça na minha sala e eu estou ajudando alguém a ser justo. O Evangelho é transformador, é libertador. Ao invés de a gente fazer sacrifício para Deus e esses atos externos, que se for ver direitinho é mais para nossa promoção do que para a promoção do nome de Deus, e passássemos a praticar a justiça, nós estaríamos agradando muito mais ao Senhor. Em segundo lugar, ele diz que pede de nós que amemos a misericórdia. Olha o que está escrito em Oséias, no capítulo 6, versículo 6. Pois misericórdia quero e não sacrifício, e o conhecimento de Deus mais do que holocausto. A palavra misericórdia tem origem latina e é formado pela junção dos termos miseris e cordes, que é coração. Costuma-se traduzir misericórdia como um coração voltado para a miséria. Misericórdia é quando um miserável se apresenta a você, ao invés de você se vingar, você se condói. Misericórdia é o que Jesus demonstrou ali na cruz. E o sofrimento de Jesus, irmãos, é uma coisa indescritível. E diante de todo esse sofrimento, Jesus, que era o Deus Todo-Poderoso, ele vai como uma ovelha muda ao matador, ele diz, Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Misericórdia significa não dar ao outro o que ele merece. E a Bíblia diz que Deus nos trata com graça e misericórdia. Graça é quando eu dou ao outro o que ele não merece. E misericórdia é quando eu não dou ao outro o que ele merece, no sentido de punição. E Deus diz, eu quero que você ame a misericórdia. Eu não quero que você seja misericordioso porque eu estou mandando, ou porque você tem medo de ser punido. Eu quero que você goste de ser misericordioso. Eu quero que você faça disso um estilo de vida. Irmãos, todos nós somos fruto da misericórdia de Deus. O nosso castigo pelo pecado devia ser a pulverização, a não existência. O nosso destino deveria ser a aniquilação completa. Mas ele foi misericordioso, porque a misericórdia faz parte do próprio caráter de Deus.
Jeremias diz nas suas lamentações, lá no capítulo 3, versículos 22 e 23, que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã e elas não têm fim. Nós estamos de pé, andando, respirando, fazendo qualquer coisa pela misericórdia de Deus. Então, Deus quer que nós amemos a misericórdia. Essa misericórdia que nós recebemos, que foi tão boa para nós, né? Ele quer que a gente passe isso para frente, para os nossos inimigos, para aqueles que nos perseguem, para aqueles que nos fazem o mal. O apóstolo Tiago vai dizer na sua carta, no capítulo 2, versículo 13, que o juízo é sem misericórdia para aquele que não exerce misericórdia. E em terceiro lugar, Deus quer que andemos humildemente com Ele. Olha o que está escrito no Evangelho de Marcos, no capítulo 3, versículos de 13 a 15. Depois subiu ao monte e chamou os que ele mesmo quis, e vieram para junto dele. Então designou 12 para estarem com ele, e para os enviar a pregar e a exercer a autoridade de expelir demônios. Se a gente perguntar para os crentes assim, por que Jesus escolheu os 12 apóstolos? 90% vai dizer assim, para pregar o evangelho. Mas o texto aqui vai dizer para a gente o seguinte, ele designou 12 para estarem com ele. Aí depois sim, os enviou a pregar o evangelho. Porque Deus quer de nós, irmãos, em primeiro lugar, um relacionamento. E como consequência, sermos cooperadores dele nessa obra que ele tem no mundo. A Bíblia fala de algumas pessoas que andaram com Deus, né? Lá em Gênesis capítulo 5, de 21 a 24, diz que Enoque andava com Deus. Deus quer que a gente ande com ele. Nós não podemos deixar para andar com Deus no céu. Andar com Deus é no trânsito, é em casa, é no trabalho, é na escola, é no namoro, é na pescaria. Andar com Deus. Porque daqui a pouco ele vai nos tomar para si. Quando Deus apareceu a Abraão para renovar a aliança com ele, a instrução que ele deu foi a seguinte, Gênesis 17, 1. Anda na minha presença e ser perfeito. Lá em Êxodo 33, Deus chega para Moisés e diz, Moisés, eu tenho uma proposta para você. Olha, eu não vou com vocês mais para a terra prometida. Cansei. Porque se eu for com vocês, eu vou acabar com a raça de vocês. Não aguento mais essa desobediência. Mas é o seguinte, eu vou mandar meu anjo e eu prometi, não volto atrás naquilo que eu prometi. E o meu anjo vai colocar vocês na terra prometida. É como se Deus falasse para Moisés assim, Moisés, olha, eu vou te abençoar, mas não vou com você. Moisés vira para Deus e diz, Senhor, nós não vamos a lugar nenhum sem o Senhor. Se o Senhor não vai com a gente, nós não vamos a lugar nenhum. Porque como é que nós somos diferenciados de todos os outros povos da terra? Não é no Senhor andar com a gente? O que diferencia o crente das outras pessoas, irmãos? É porque o crente tem muitos bens materiais? Tem um monte de ateu que tem. É porque o crente tem saúde? Tem um monte de ateu que tem. É porque o crente não tem problema? É porque o crente tem casa própria, casa na praia, bom salário? O que diferencia o crente do ímpio? A Bíblia diz que a única diferença entre nós e os ímpios é que nós andamos com Deus. Não faz o menor sentido nós vivermos sem andar com Deus. Andar com Deus deveria nos fazer pessoas mais humildes. A Bíblia diz que o reino de Deus é dos humildes. Em Mateus 5,3 vai dizer, feliz aquele que é humilde de espírito, porque dele é o reino dos céus. Humilde é aquele que tem consciência, que não tem nada e que depende de Deus para tudo. A expressão grega nesse texto de Mateus 5,3 é pitokos, que significa aquele que é absolutamente miserável, miserável. Pensa num pobre. O pitoco é mais pobre. Ele não tem nada, zero. E a Bíblia diz que é assim que nós devemos nos considerar diante de Deus, como pessoas que não têm nada. Lá em João 15:5, Jesus diz assim, sem mim nada podeis fazer.
Humilde é aquele que entende isso, que depende de Deus para tudo. A Bíblia diz que Deus resiste aos soberbos, mas aos humildes dá a sua graça, conforme está escrito em Tiago, capítulo 4, versículo 6. A Bíblia vai dizer também que a soberba precede a ruína, mas a humildade precede a honra. Está lá em Provérbios 16, 18 e 18, 12. Antes da derrocada de qualquer pessoa, você vai ver que ele foi soberbo, ele foi arrogante, ele foi orgulhoso. Concluindo, irmãos, saber o que Deus quer de nós é algo que aflige o ser humano desde os primórdios. Quando Caim e Abel ofereceram sacrifício a Deus, ali já havia algo que agradava a Deus e algo que não agradava a Deus. Lá em Gênesis 4 vai dizer: agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. O problema não era a oferta, o problema era a pessoa. Deus não está nem aí para o sacrifício, Deus está aí para a pessoa. Quando Deus se agrada da pessoa, vai se agradar de tudo que ela fizer. Primeiro Deus vê a pessoa, depois Deus vê o que a pessoa está fazendo. Muitas vezes caímos no erro de achar que Deus quer de nós algum tipo de sacrifício, como diz aí em Miqueias, no capítulo 6, versículos 6 e 7. Mas na verdade o que Ele quer de nós é um relacionamento. Quando o rei Saul desobedeceu e disse que fez isso exatamente para oferecer sacrifício a Deus, lá em 1 Samuel 15, 22, o que Deus disse para ele? Deus tem maior prazer em sacrifício do que em se obedeça a sua palavra? Porque obedecer é melhor do que sacrificar. Nós fomos criados para amar a Deus e sermos amados por Ele. Nós não fomos criados para trabalhar para Deus. É por isso que Ele não pede os nossos músculos, Ele pede o nosso coração. Como diz em Provérbios 23, 26. Deus já declarou para nós o que é bom, irmãos. O que Deus quer de nós? Que pratiquemos a justiça, que amemos a misericórdia e que andemos com Ele, humildemente. Amém, queridos? Vamos colocar de pé, vamos orar. É melhor obedecer do que sacrificar. É melhor rasgar o coração e confessar. É melhor obedecer do que sacrificar. É melhor rasgar o coração e confessar. Deixar Deus agir, receber perdão ao me arrepender dos meus pecados. Quero andar com Deus, santo e separado, verdadeiro adorador, curado e quebrantado. Quero andar com Deus, santo e separado, verdadeiro adorador, curado e quebrantado. É melhor obedecer do que sacrificar. É melhor rasgar o coração e confessar. É melhor obedecer do que sacrificar. É melhor rasgar o coração e confessar.
Deus agir, receber perdão ao me arrepender dos meus pecados. Quero andar com Deus, santo e separado, verdadeiro adorador, curado e quebrantado. Quero andar com Deus, santo e separado, um verdadeiro adorador.